Você já se sentiu solitário? Eu acho que essa pergunta, ela é bem genérica. Acho que todo mundo na vida, provavelmente, já se sentiu solitário algum dia. E a solidão é diferente da solitude, né? A gente não tá ali num estado bom, onde você tá aproveitando a sua própria companhia, né? Na verdade, a solidão, ela vem acompanhada muito de uma emoção negativa. A gente se sente triste, se sente, às vezes, abandonado. E, às vezes, a gente só se sente sozinho mesmo. Você já teve aquela sensação de estar cercado de pessoas e, mesmo assim, se sentir sozinho? Hoje eu queria conversar um pouco sobre isso. Seja muito bem-vindo ao canal, onde eu compartilho um pouco da minha trajetória com a saúde mental, né, com a ansiedade e a depressão, e também um pouco sobre saúde mental em si, né? Eu sou estudante de psicologia, né, tô no 4º semestre, e fiz 2 anos de medicina na Argentina, então eu tô aí na área da saúde há um tempinho, né? E muito mais imersa depois que eu mesma comecei a experimentar mesmo essas coisas. E eu tava pensando, depois de um comentário que eu recebi, e vendo as pessoas, que muitos de nós nos sentimos sozinhos. E eu digo sozinhos no sentido, às vezes a gente tem pessoas por perto. Não é todo mundo que, por exemplo, tem pais ausentes ou não pode contar. Mas mesmo assim, a carga emocional, né, quando você tá doente, quando você tá numa depressão, numa ansiedade, ela é intensa. E geralmente a gente se sente sozinho, como se as pessoas elas não pudessem compreender a profundidade daquilo, né? E pensando um pouco sobre isso, eu tava me lembrando de uma época onde minha tia ficou doente, uma tia muito querida minha, uma segunda mãe. Ela teve depressão profunda por 1 ano, ela desenvolveu doença autoimune e eu me lembro o quanto eu era insensível a isso quando eu era nova, quando eu tinha meus 13, 14 anos. E depois, até mais, 16, 17, ela ficou por anos nessa condição, mas realmente ficou bem ruim por 1 ano inteiro. Foi aí que minha vida mudou de cabeça para baixo e eu realmente compreendi que não era frescura, que não tinha alguém querendo chamar atenção. Na verdade, eram sintomas de algo que estava acontecendo. E eu parei para pensar o quanto é difícil para quem sofre das doenças mentais, né? Sejam elas quais forem, isso vale para todo mundo, para quem é borderliner, para quem tem TDAH, para quem tem qualquer enfermidade mental e sabe como é difícil, porque não é como um braço quebrado que você consegue mostrar pro outro quão feio tá, sabe? Quando a pessoa te aparece com uma ferida exposta, você fala, caramba, você deve estar sentindo muita dor, porque, pelo amor de Deus, olha isso. Agora, quando é emocional, a gente não consegue mostrar pro outro, a gente não pode obrigar o outro a ter empatia por nós. E é muito difícil porque a solidão aumenta. Quando você sente que a outra pessoa, ou ela faz pouco caso, ou ela fala, é só você pensar positivo, é só você ficar bem. Eu digo pra você assim, eu já ouvi muito isso, e eu entendo que é de um lugar, né, onde as pessoas, elas querem ajudar, né? Elas não querem diminuir a sua dor, mas elas simplesmente não entendem. E por muito tempo eu ficava até chateada com isso, né? Poxa, as pessoas não entendem, mas depois eu entendi que eu não posso obrigar ninguém a compreender o que eu sinto. E tá tudo bem. Tá tudo bem porque existem milhares de outras pessoas que compreendem o que eu sinto. Pode ser que eu não as conheça, né? Eu tô aqui pra dizer, eu compreendo o que você sente. E eu acho que a vida, ela é individual, sabe? Cada um vai ter uma experiência diferente com a mesma doença ou com a mesma situação. Então, não é uma competição para ver quem tá mais ferido ou quem tá mais machucado. Na verdade, a gente tem que ter empatia independente da situação. É claro, quando a gente viveu na pele, a gente tem mais empatia. Porque a gente sabe como dói, sabe? A gente não tem nem coragem de diminuir a outra dor porque a gente entende o quanto dói. E, sabe, essa questão de se sentir sozinho não é só você que já passou, eu já passei. E às vezes, mesmo rodeada de pessoas que eu amo, eu ainda passo. E nunca é fácil, sabe? Seja por uma doença emocional, seja por uma doença física, seja por uma perda irreparável de alguém que você ama. Qualquer coisa que mexe com o nosso emocional, de uma forma ou de outra, é difícil. É difícil, gente. O que eu quero dizer nesse vídeo pra você é que talvez as pessoas realmente não vão entender. Isso é chato, né? Mas você não tá sozinho. Tem alguém que compreende você, né?
e que tá passando pela mesma coisa também em qualquer outro lugar do mundo. Então eu espero que isso conforte seu coração de alguma forma e que você saiba que as coisas elas são temporárias, né? Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe, segundo a minha avó. Mas eu gosto de um versículo que diz que o choro dura uma noite, mas a alegria ela sempre vem pela manhã. Às vezes uma noite pra você vão ser anos. E como tem sido pra mim, eu ainda tomo medicações, eu ainda tenho processos que eu tô tratando, eu tô tentando, e é muito mais difícil quando a gente sente que não tem apoio, mas eu quero dizer que você tem apoio, sabe? Que você é mais forte do que você pensa. Procure terapia, procure médico, procure ajuda, fale. E se alguém não compreendeu, se talvez até a pessoa que você ama, seus pais, seu cônjuge, seus amigos, não compreendeu, sabe, tenta pensar que na verdade ela tem o processo dela e que ela não vai compreender porque ela não passou por isso. E só quem passa de verdade consegue entender o tamanho do buraco que é você tá numa situação dessa. Então não fica triste. Na verdade eu gosto de pensar que bom que você não me compreende, porque eu não desejo essa dor pra você. E assim, gente, é curioso que esse tipo de coisa ele não tem classe social, financeira, cor de pele, cultura. A depressão, a ansiedade, as questões emocionais, um trauma, não escolhe quem vai acontecer. Tem maiores e menores probabilidades dependendo do seu ambiente, mas, gente, qualquer um pode ter em qualquer lugar. Então, é aquela coisa, hoje as redes sociais tornaram tudo muito superficial. Então, nós estamos em um lugar onde mostramos estar bem e que na maioria de nós está quebrado por dentro. Então, você não tá sozinho. Tem pessoas que te entendem porque também passaram por isso. E eu espero que você fique bem. Na verdade, esse foi mais um desabafo. Tem toda uma ciência por trás, né? Da depressão, da ansiedade. E que eu tenho estudado mais. E que eu quero trazer também diferenças entre tristeza e depressão. Para você poder ter essa ideia. Porque muita gente confunde uma com a outra. Mas a mensagem principal desse vídeo é essa, é que você tem esperança de que vai ficar tudo bem. Eu já tive fases em que eu queria desistir da vida, mesmo aparentemente tendo tudo, inclusive apoio. Então eu imagino que quem não tem apoio, principalmente familiar, é muito mais difícil. Por isso eu decidi gravar esse vídeo pra dizer que você não tá sozinho, que você vai sair dessa, sabe? Tem solução, tem tratamento. É preciso muita paciência, sabe? Depressão, ansiedade ou qualquer outro tratamento, né? Que você não sabe quando, como ou se vai acabar, requer muita paciência, sabe, gente? Tem as suas fases piores e melhores. Ontem mesmo foi um dia difícil pra mim e olha que já faz tempo que eu não tenho nenhum tipo de crise ansiosa. Mas eu quero que você saiba que vai passar. Que vai ter a fase que você vai estar melhor e você vai conseguir organizar coisas que hoje você não consegue. Você não tem que se sentir culpado por isso, sabe? Às vezes eu vejo pessoas em depressão que não conseguem tomar banho. Eu já tive nesse lugar, que não conseguem levantar, que não tem fome. E eu também já tive no outro extremo, né, da compulsão alimentar, quando eu tinha fome demais, na época que eu tava muito ansiosa e eu engordei 10 quilos. Então, em um extremo ou outro, você se sente sozinho, você se sente cansado, né, de se sentir dessa forma. E eu lembro que eu achava que isso nunca ia acabar, porque um dia parece 10 anos e aí você fica querendo dormir, escapar e fugir, o sono é uma fuga. E você só quer que acabe, e eu tô aqui pra dizer que acaba, gente. Eu tô nessa há uns bons anos, né? Conheço gente que tá há muito mais tempo e tem gente que passa por isso rápido, tem gente que demora mais. Eu acredito que todo mundo tem algo a aprender da vida, né? E que isso sempre nos transforma em pessoas melhores, né? Se você tem fé, assim como eu, né? Eu me perguntei muito porque Deus permite que coisas ruins aconteçam a pessoas boas ou pessoas que aparentemente fazem tudo certo, né? Hoje eu entendo que isso tem muito mais a ver com o mundo que a gente vive e é a lei sobre todos nós, né? Mas que bom ter esperança, que bom ter fé, porque isso me ajudou muito. Eu confesso que no início não, no início a gente realmente perde tudo, inclusive a fé. E isso não te faz uma pessoa pior, e nem faz Deus
se você é cristão, né? Te esquecer ou ficar bravo com você por isso, né? A depressão, ela traz muito essa questão da culpa, da culpabilização, você se sente inútil. Você não é inútil, fica tranquilo. Deus sabe de todas as coisas e Ele sempre tem um plano. Sabe, eu costumo dizer que não há nada de ruim que seja desperdiçado. Deus não desperdiça nada, nem as coisas ruins. Então, a sua dor para a morte, em Deus gera vida e você pode gerar vida em outras pessoas. Enfim, tô falando um monte de coisa, acho que misturou tudo aqui. Eu só deixei meu coração falar e espero que pelo menos uma pessoa seja alcançada com esse vídeo e saiba que se você tava pensando em desistir ou que isso nunca ia passar, eu tô aqui pra te dizer. E se esse vídeo chegou até você, eu quero te lembrar que tem uma luz no fim do túnel. Você vai sentir prazer pelas coisas de novo, você vai querer viver de novo, porque é uma fase. E eu sei que é difícil quando essa fase dura muito tempo, mas lembre-se que você vai ter altos e baixos, e tudo bem, sabe? Lembra também que o seu desempenho não tem nada a ver com o dos outros. Você não precisa ser melhor ou pior, você não precisa ser produtivo como as pessoas esperam. Tenha calma e paciência com você, como você teria com alguém na sua situação. É assim que eu gosto de pensar, porque a gente tende, né, a ser muito autocrítico. Mas não tô dizendo pra você se fazer de vítima, porque isso também não te tira do lugar, né? Mas tenha paciência, tenha calma consigo mesmo e se trate com amor, como você trataria se alguém que você ama estivesse nessa situação sentindo o que você tá sentindo. Assim, eu acredito que a gente começa a evoluir pra cura. E se você se sente sozinho, eu queria dizer que você não tá. Eu passei por isso, tem dia que eu ainda me sinto assim, e tem milhares de pessoas no mundo assim, e isso não diminui o que você sente. Só que eu quero que você compreenda que não tá só. E, enfim, é isso. Um beijo no seu coração. Tchau.